vamos ressignificar oração. Você passou ou está passando aí um processo de repensar sua fé, sua teologia, e a oração ficou boiando nesse negócio, né? Que antes você fechava o olho, orava, Deus estava te ouvindo, se você tiver fé, ele te atende, se não tiver fé, não atende. E isso talvez caiu por terra, tá bom? Isso aconteceu comigo, então eu ressignifiquei a forma como eu penso oração e como eu pratico oração hoje. Hoje eu oro como um discípulo de Jesus deve orar, mas eu oro com um motivo. Eu sei o porquê eu estou orando. Não estou dizendo que a oração é 100% racional, obviamente que não. Mas eu tenho um motivo. Eu sei porquê e como eu estou fazendo e entendo o que aquilo pode estar surtindo de efeito em mim. É isso que eu quero passar para vocês. Então hoje a gente vai entender o que é pecado. Mas o que tem a ver? Vem comigo. Amanhã a gente vai entender o que é reino de Deus e vida eterna. Quarta-feira, oração como terapia. Quinta-feira, oração como relações. Sexta-feira, oração com a conexão com a Mãe Terra. A gente vai entender o que é pecado para entender como ser um participante do reino de Deus, herdando a vida eterna, e aí sim entendendo esses três tipos de oração. Oração como terapia, oração como relações humanas e oração como conexão com a nossa Mãe Terra. Então hoje a gente precisa entender o que é pecado. Porque no final das contas, oração é uma disciplina espiritual que Jesus nos ensina para lutarmos contra o pecado, ou contra uma vida de pecado. Anota essa aí que é do pastor Berlota. Oração é uma disciplina, mas eu não vou chamar de disciplina espiritual, não. Porque senão o pessoal confunde, acha que disciplina espiritual é um negócio de espiritual. Não, pô. Primeira coisa que você precisa entender é que você é você. Tá? Você não é um corpo, uma alma com espírito. Você não é uma tríade, você não é. Deixe isso aí de três para Deus. Já inventaram a trindade de Deus, que é bastante complexa. Você é você. Ponto. Se você quer chamar o seu corpo de carne, as suas emoções de alma e aquilo que conecta você a Deus de espírito, aí é problema seu, eu acho até certo, até uma forma coerente da gente pensarmos sobre nós mesmos, tá? Mas você é você. Então, qualquer coisa que você faz em você, adivinha só, está feito em você. Então, não tem prática espiritual, prática emocional, é prática em você. Então, não tem como desconectar essas coisas, tá bom? Tá tudo ligado em você. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E aí nós vamos entender que a oração é algo de fato que nós fazemos, Jesus nos ensina, para vivermos uma vida longe do pecado, ou uma vida pecando menos, não é? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é pecado. A gente precisa entender o que é pecado. Porque você ainda pensa, ou algumas pessoas ainda pensam, afinal é assim, que a teologia ensina de forma sistemática que pecado é quebrar regras. E até então não está muito errado. Pecado é quebrar regras, ok. A questão é quais regras? Quais regras eu quebro para ter cometido um pecado? Essa é a questão. E aí você sabe que quando a gente está falando de pecado, nós estamos falando de regras do próprio Deus. Né? Primeiro, só para você saber, pecado é uma palavra que aparece bastante na Bíblia, tá? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Só na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, a carta aos Romanos, que inclusive tem um texto que nós vamos ver aqui, essa palavra pecado, que no Novo Testamento é a palavra hamart, hamart com H, hamart. Ela aparece mais de 50 vezes só na carta aos Romanos. No Antigo Testamento a palavra é pecha, escreve P-E-C-H-A, pecha, pecha, que também é pecado, tá? Que é traduzida para nós como pecado. Mas a questão é, quais são esses termos? Bom, é a mesma palavra do hebraico e o seu equivalente no grego, petia e hamart, que tem a sua origem, sobretudo no grego, a gente consegue entender exatamente de onde vem a origem do, do pecado, dessa hamart, que era, sabe exatamente o quê? Quando um arqueiro, num jogo olímpico, num jogo de arco e flecha, ele tinha a melhor flecha, o melhor arco, ele treinava a vida toda para aquilo. E aí no dia da disputa ele vai, ele pega aquilo, ele mira, ele mira, ele mira, e aí ele solta, e o negócio vai
15 centímetros ao lado do alvo. Tinha um alvo pintado de vermelho e a flecha vai a 15 centímetros. E aí todos diziam: ele pecou. Ele errou o alvo. Ele fez de tudo para acertar o alvo, mas errou. Ele se preparou, comprou o melhor arco, fez a melhor flecha, anos de treino, tentou acertar, mas Hamart pecou, errou o alvo. É daí que vem a nossa palavrinha, que é traduzida para nós como pecado. E você já tinha ouvido falar, né, que é errar o alvo. Você só não sabia, talvez, dessa parte mais técnica da coisa. Então, a primeira coisa, pecado é um erro. Pecar é igual errar. É isso. Na Bíblia, no Novo Testamento, toda vez que tiver a palavra pecado, é só você trocar pela palavra erro. Tá tudo bem. Tá certinho. Pecado é erro. Agora, fala a verdade, com toda a paz no coração. Por mais óbvio que seja o que eu disse até aqui, você não tinha parado para pensar nisso, né? Comenta para mim agora, você faz favor. Tanto você que está ao vivo, você que está assistindo isso gravado depois, você já tinha parado com essa tranquilidade? Pecado é um erro. É. Então, se Jesus cometeu algum erro, lá na Bíblia vai estar que ele pecou. Lógico, Jesus não pecou, depois a gente conversa sobre isso. Se Jesus falou, se em algum momento alguém escreveu, aquele cara lá cometeu um erro, vai estar lá que ele pecou. Não significa que ele ofendeu Deus ou que não, mas ele cometeu um erro. É erro, cometeu um erro. Errou o alvo. Foi servir água, serviu vinho. Pediu água com gás, trouxe água sem gás. Você pediu um café, quer ver? Ah, eu peço um café, o café já vem adoçado, mas eu amaldiçoo até a mãe. Não coloque nada no café que não seja café. Se eu não te pedir açúcar ou adoçante, você fala, ó, tá aqui o seu café, tem açúcar, tem adoçante. Eu escolho. Não me venha com café doce que eu te ofendo na cara, hein? Ok? Te peço um café, você traz o café doce. Pecou. Pecou contra os céus e contra mim. Cometeu um erro. Pecou, errou. Simples, né? Primeiro passo simples. Diz para mim. Então vamos lá, agora vamos continuar entendendo que pecado é um erro. E aí é óbvio, tem erros e erros, né? Você colocar açúcar no meu café, você vai cometer um erro. E por mais que eu brinque, não, nada, né? Agora, você cometer um erro que possa, de fato, ofender alguém, ou machucar alguém, ou enganar alguém, ou cometer erros ainda mais graves que pode, de fato, ferir alguém, interromper a vida de alguém, cometer erros que façam pessoas ter danos. Bom, e aí tem erros e erros, e essa aqui não é a minha ideia de ficar mensurando o tamanho de erro aqui. Mas pecado é erro. E é assim que a gente entra no Antigo Testamento. É assim que a gente começa o nosso rolê. Quando você pega o seu Antigo Testamento, você vai ter lá, sobretudo, lá no Pentateuco, sobretudo, acumulado bastantinho ali em Levítico e depois em Deuteronômio, as leis. As leis. As leis que foram escritas por Moisés para que aquele povo cometesse menos erros. Então era o povo que estava começando a se formar, saindo do Egito, né? As leis começaram meio que a ser formadas já dentro do Egito, mas assim, de forma institucional, que foi para o monte, e tem 10 mandamentos, e vamos começar a escrever, e vamos organizar o nosso povo socialmente, e para isso nós precisamos o quê? De regras, porque eles não viviam um anarquismo, eles viviam uma teocracia. Então nós precisamos de regras. Então vamos lá, gente. Cometer um erro, eu anoto aqui, porque é assim que nós escrevemos leis, né? Se tem lei, tem precedente, não é isso? Então vamos lá. Opa! Olha lá. Moisés andando no meio do povo, o próprio Moisés andando, aí ele vai e pisou em bosta, pisou em fezes humanas, porque o pessoal cagava lá no meio de todo mundo mesmo. É. E aí ele falou: não, 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 isso não pode acontecer. Imagina Deus andando aqui de madrugada, pisando no cocô das pessoas. Terrível. Quando vocês estiverem no meio do arraial e quiserem fazer cocô, afastem-se tantos metros. Pois é, está na Bíblia. Está lá no Antigo Testamento, bonitinho. Porque era um erro cagar no meio das pessoas. Então, se você cagasse no meio das pessoas, você ia cometer um pecado. E está lá na Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Que as leis eram para fazer o povo cometer menos erro. Desde cuidado para não cagar no lugar errado, a não mata o irmãozinho, que é pecado.
não pode matar o amiguinho, não pode estuprar a mulher do amiguinho. E aí tem outras leis também que eu fico pensando nas possibilidades de precedentes. Né? Tem uma lei que Moisés escreveu que é o seguinte: se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier por trás e agarrá-lo pelo saco, apertar os bagos, não tenha piedade, corte a mão dela. Está na Bíblia, eu juro por Deus, está na Bíblia. Não é na Bíblia, não, na sua Bíblia, tá bom? Moisés, em algum momento, ele viu ou vivenciou essa experiência em que dois homens estavam tretando, provavelmente um estava melhor na esquiva que o outro, estava dando a surra. A mulher falou: ih, vai matar o Ezequias. Foi lá, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma paulada na cabeça? Não sei, vou na parte que eu me garanto. Grudou no bago do maluco, o maluco subiu 3 tons, e aí não sei o que aconteceu. Moisés falou: ó, isso não pode acontecer mais, ficar agarrando no bago dos outros. Se alguém agarrar no bago dos outros, corta a mão dela. Está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Desde coisas assim que eu estou falando aqui com um cunho de graça, mas a gente está falando de mulher tendo a mão decepada. Mas a gente pode descer um nível ainda, tá bom? Tem uma lei no seu Antigo Testamento que diz exatamente o seguinte: quem tiver um filho rebelde, beberrão, e você chamar a atenção dele e ele não quiser te obedecer, leve ele em praça pública, chame os anciãos da cidade e todos apedrejem ele até a morte. Não aceitem o mal no meio de vocês. Graças a Deus. Dá um glória a Deus aí para a palavra do Senhor, mandando o povo apedrejar o próprio filho. Quantas pessoas você acha que apedrejou o próprio filho baseado na santa palavra do Senhor? Pode ter certeza que foram centenas, milhares de pessoas apedrejaram o próprio filho em praça pública. Não só que não tinha uma lei dizendo que isso era pecado, como a vontade do próprio Deus era que você apedrejasse o filho até a morte. Nesse caso, não apedrejar o filho que era pecado. Não, eu gosto de falar assim, para ver se desce, para ver se você começa a ficar um pouco indignado, para ver se finalmente uma chave vira na sua mente, em que não existe uma lei escrita que vai dar conta de reger um povo transcendendo milhares de anos. A lei que é atualizada diariamente, anualmente, ela já é cheia de falhas. Agora, tentar trazer uma lei de 5.000 anos atrás, direto para os dias de hoje, vai lá apedrejar seu filho, rapaz. Você está falando aí, você está tentando guardar o sábado, e eu não estou aqui ofendendo meus irmãos adventistas, não, tá? Peguei só uma, como todo evangélico tenta pegar a lei do Antigo Testamento. Está pedindo dízimo na sua igreja? Você está criticando quem tem tatuagem, porque Levítico fala que marcar os corpos, não sei o que, não sei o que. Você está usando o Antigo Testamento para basear alguma coisa da sua conduta? Então, ou você apedreja o seu filho até a morte quando ele for rebelde, ou você está caindo lá na malha do apóstolo Paulo, que ele vai falar depois, que ou você cumpre toda a lei 100% bonitinho, ou você está réu de toda a lei. Então, tudo isso para a gente já passar pelo Antigo Testamento e entender que isso não deveria ser discutido. Aquilo, o Antigo Testamento, foram leis estabelecidas para aquele povo, para aquele momento. E acabou. Serve apenas de cunho histórico para a gente ver o quão absurdo eram aquelas leis. E para a gente ver o quão brilhante Jesus era. Porque Jesus vem numa sociedade em que essas leis absurdas estão em vigor. E não só leis absurdas, mas, e aí sim, leis absurdas em nome de quem? De Deus. Afinal, quem escreveu a lei? Moisés. E em que regime eles estavam? Numa teocracia. E você precisa entender a diferença de teocracia e democracia, caso você não saiba. Democracia é esse modelo em que nós vivemos, né? É uma democracia bem fajuta? É. Muito fajuta? Muito fajuta. Mas é próximo de uma democracia, né? Em que o povo escolhe os seus governantes. Numa teocracia, quem escolhe o governante é o próprio Deus. Quem governa o povo é o próprio Deus. Mas como Deus não está aí sentado em trono dando lei, Deus ele vai nomear os seus semideuses que vai governar o povo. E esses semideuses, falando em nome de Deus,
vai dizer o que é certo e o que é errado. Isso é uma teocracia. É Deus que diz o que é certo e o que é errado. Você está achando que é loucura? Pois é. 8 de janeiro desse ano, estou falando de 1500 e nada, 1700 e nada. Eu estou falando de 8 de janeiro de 2023. Estou falando há menos de um ano atrás, quando um bando de babaca invadiu o STF, a Câmara, aquela coisa toda. Câmara não, né? O que foi destruído foi o STF. A Câmara de Deputados foi destruída? Eu não lembro. Teve um lugar que foi preservado, né? A Câmara foi. Comenta para mim, você sabe. O STF, com certeza. Cagaram na mesa do Big Alex, porque eles queriam o quê? Uma teocracia. Eles queriam que a nossa sociedade fosse regida por isso aqui, ó, por este livro. É isso que eles queriam. Então, ou a gente passa por isso, esquece o Antigo Testamento e entende que ali não há nada para nós, a não ser de uma história, ou a gente vai continuar no fundamentalismo. E aí a gente pode dar um próximo passo e entrarmos no Novo Testamento. Só que aqui é o seguinte, gente. Toma cuidado para você não entrar no Novo Testamento com a cabeça do Antigo Testamento. Porque senão você só vai atualizar alguns milhares de anos na sua cabeça, mas vai continuar tão obsoleto quanto. Explico. Os crentes mais atualizadão que tem por aí, o que eles fazem? Não, realmente, não. Antigo Testamento, não. É o Novo Testamento. Só que aí eles usam o Novo exatamente como eles usam o Velho. E só atualizou alguns milhares de anos. Porque o Novo, por mais que nós chamemos de novo, ele tem 2000 anos. E o que tem 2000 anos que você chama de novo agora? Vai, conta pra mim. Você já parou para pensar que aquilo que você chama de novo tem 2000 anos? Com a mesma tranquilidade e paz, se você nunca tinha parado para pensar que pecado é errar, você já parou para pensar que o que nós chamamos de novo, ele já tem 2000 anos? Ele continua novo? Ou cabe a nós renová-lo a cada momento para que ele continue sendo um novo testamento, boas novas do Evangelho? Porque senão, o que eu estou querendo dizer? A gente entra no Antigo Testamento, e aí realmente, no Antigo Testamento, nós não temos nenhuma lei mandando apedrejar o próprio filho. Graças a Deus. Que isso? Não. O pessoal do Antigo Testamento era mais evoluído, né? Hã? Nós temos só apenas assim, mulheres, fiquem caladas, não fale nada. Se você falar, você vai poder ser apedrejada. Tá vendo? O pessoal evolui mais, né? A gente não mata mais filho, não, é só as mulheres. Isso. Pelo amor de Deus. Aqui não. Foi tempo que a gente matava os próprios filhos. Agora a gente só apedreja mulheres. Mulheres adúlteras, mulheres que falam. Não. Né? Então, assim, o pessoal do Novo Testamento não era muito diferente do pessoal do Antigo Testamento. As leis há 2000 anos atrás, elas eram tão absurdas, pensando na ótica de hoje, como olhar as leis de 5000 anos atrás. O que eu estou querendo dizer? Não adianta a gente entrar de cabeça no Novo Testamento procurando um livro de regras. Porque se a gente procurar, a gente vai encontrar. Só que vai ser um livro de regras obsoleto. E aqui eu entrego a chave hermenêutica para você entender essa parada toda. O Novo Testamento não começa com um novo livro de regras. Quem vai escrever regras é Paulo. Paulo é cheio de escrever lista. Ele escreve lista em Romanos, ele escreve lista em Coríntios. Pedro vai fazer listinha. Mas sabe como começa o que nós chamamos de Novo Testamento? Com o nascimento de uma criança. Com o nascimento de um menino. O nascimento de Jesus. O Novo Testamento não é o que está escrito após Jesus. O Novo Testamento é Jesus. É a vida de Jesus. O Novo Testamento não é um novo livro de regras, com algumas centenas de anos de atualização. O novo livro de regras, o novo mandamento, é uma vida em que viveu e que foi vivida. E foi vivida em meio àquelas regras estabelecidas. E para viver como Jesus viveu, inclusive ele teve que quebrar a maioria daquelas regras. Viver o evangelho do reino de Deus não tem nada a ver com cumprir um monte de regras, de doutrinas, de leis. Não tem nada a ver com isso. O Novo Testamento começa com uma vida, nos apresentando um caráter.
Não adianta você ficar tentando pegar o que foi dito, porque não dá conta. Gente, nós estamos numa sociedade de 2000 anos depois de Cristo. E é uma sociedade que não tem nada a ver mais com a sociedade de Cristo. Você já parou para pensar como vai ser a nossa sociedade daqui 5.000 anos? Você já parou para pensar como será a nossa sociedade daqui 50.000 anos? Você já parou para fazer uma breve reflexão de como vai ser uma sociedade se ela existir, se a gente mesmo não se exterminar, daqui 100.000 anos? Você já pensou o pessoal falando assim? Ah, quando é que Berloffa, o meu neto, falando assim? Não, a Bíblia foi escrita há 122.000 anos atrás, né? Igual a gente fala, não, o texto mais antigo, gente, tem 2.700. O texto mais novo tem 2.000. O cara vai falando, nossa, o texto mais antigo tem 122.000 anos. Vai ser assim que a gente vai estar? E o que foi dito por Pedro, por Paulo e pelo próprio Jesus vai continuar surtindo o mesmo efeito nessa sociedade? Você já parou para fazer essa reflexão? É ruim, você fica até meio louco, mas é necessário. O evangelho, então, vai ter data de validade? O que está acontecendo? O evangelho não é sobre datas, não é sobre regras, não é nem nada sobre escrito. O evangelho é sobre um caráter apresentado. E um caráter, esse sim pode transcender 1.000.000 de anos. O exemplo de Jesus, o exemplo de vida de Jesus diante daquela sociedade, este exemplo ele vai se perpetuar, ele pode ser eternizado. Agora, de fato, as práticas, as palavras, isso vai se perdendo com o tempo. Por isso que a autora de Hebreus, sim, a autora de Hebreus, eu defendo a ideia de que Hebreus foi escrito por uma mulher. Ela começa dizendo o seguinte, vamos pegar esse texto que eu gosto bastante? Começa o texto assim, e está escrevendo para quem? Para os hebreus, isso, o povo de Israel. E diz o seguinte, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Um hebreu ou uma hebreia admitindo que houveram muitas maneiras de se perceber Deus, maneiras diferentes aos nossos antepassados e aos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a exata imagem da sua pessoa. Então não interessa o que foi dito por um ou por outro, 2.000 anos atrás ou 150.000 anos para frente, porque Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, do caráter de Deus. E esse caráter que nós precisamos compreendê-lo para que ele possa ser eternizado em qualquer sociedade. Então não podemos e não devemos entrar no Novo Testamento com aquela cabeça de ficar procurando regra, e sim de procurar um caráter, um estilo de vida. Amém, irmãos? Podemos dar um próximo passo? Comenta aí para mim se está fazendo sentido a técnica. Então vamos lá. Agora, com isso, nós podemos compreender de fato então o que é pecado. Parece que não, né? Parece que falta muito, mas não falta nada. Pecado não tem a ver com regra. Pecado tem a ver com um caráter de Jesus. Mas é óbvio, não dá para deixar tão aberto assim. Seria simples assim. Tudo que é feito a partir do caráter de Jesus, ok. Tudo que é feito contra o caráter de Jesus, pecado. Seria ótimo, mas a gente precisa de um pouco mais de resposta. A gente precisa minimamente de um método, né? Lógico. E já que não é o método da regra, do que está escrito, qual é esse método? É esse que eu quero apresentar para vocês. O que é pecado? E antes eu vou dar um exemplo de Jesus, para não falar que estou inventando coisa da minha cabeça, que é muito utilizado para entender um pouco de uma possível moral de Jesus, e a partir dele a gente vai entender, então, o que para Jesus seria pecado. É sobre o lance de que nós entendemos ainda que pecado é uma quase uma genética nossa, né? Pecado
um vírus que a humanidade contraiu lá em Adão e Eva. Então todos nós nascemos pecadores. Independente do que faça, você já é condenado, pecador, e é por isso que você vai para o inferno. E não é isso que o texto de Gênesis apresenta, né? Quem está fazendo agora entendi. Nós acabamos de sair dessa cosmogonia. Não é isso. A serpente, inclusive, ela é apresentada como a mais inteligente dos animais criados pelo próprio Deus. A serpente não mente para o casal, ela dá a informação completa. A serpente fala assim: o que é que vai acontecer se vocês comerem? Ah, vai morrer. Não, vocês não vão morrer. Vocês só vão ser conhecedores agora do bem e do mal. E aí o que a mulher fala? Não, eu quero ser conhecedora do bem e do mal. Aí eles comem do fruto, e qual é o diagnóstico do próprio Deus? Agora que eles são como nós, conhecedores do bem e do mal, ou seja, quando eles comeram, eles não morreram, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. O ato de comer o fruto é uma poesia falando das nossas escolhas e de poder romper o tempo todo para conhecer o bem e o mal. A vivência da humanidade não vai ser dentro de um jardim super protegido por uma entidade cósmica. Isso seria um cativeiro. A teologia fundamentalista ela é burra na sua essência, porque ela acha que Adão e Eva, dentro da narrativa de Gênesis capítulo 1 e 2, eles eram livres. Não, eles não eram livres, eles não podiam comer daquele fruto. Eles não podiam fazer algo. Se você não pode fazer algo, você não é livre. O jardim é uma superproteção de Deus. E o fruto é aquele sino que você toca dizendo: eu não quero isso, eu quero romper, eu quero sair. E aí você entende, talvez, a parábola do filho pródigo. É o filho pródigo. O filho pródigo não fala do cara que tocava no louvor e depois foi cheirar cocaína e voltou pro louvor. Não é isso. Fala da nossa humanidade, daqueles que rompem, vivem, erram e o pai está sempre com os braços abertos, e daqueles que vivem debaixo da regra. É isso. Então, entendendo isso, nós vamos entender primeiro que o pecado vai fazer parte da nossa experiência. O pecado faz parte da experiência humana. Quem está tentando viver agora, se liga, vamos entender. Quem está tentando viver essa vida longe do pecado para ser mais moral e ter mais presença de Deus, ter mais moral com o próprio Deus, está completamente errado. Porque o pecado vai fazer parte da experiência humana. Que é o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, se liga. Mais um textinho que eu separei. Romanos capítulo 7. Olha o que ele fala: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O Paulo ele encarna o pecado como algo parte dele. Isso aqui vai fazer parte da minha vida. É o tempo todo. Eu quero acertar, eu erro. Eu quero errar, eu acerto. Eu quero fazer a coisa certa, eu vou lá e erro. E aquilo que eu não quero fazer quando eu vejo, eu fiz. Ele está descrevendo a sua vida, a minha vida, ele está descrevendo a vida dele, a vida de qualquer ser humano que comete o tempo todo erros e erros, erros e erros. A questão é quem aprende com o erro e quem sente apenas culpa com o erro. Agora, entendendo que pecado é erro, todo erro é pecado, quais pecados, de fato, eu devo me preocupar, né? Porque Jesus não está preocupado se você vai colocar açúcar ou não no meu café. Jesus não está preocupado se você pediu uma água com gás e veio uma água sem gás. Então, existem erros que não vai alterar nada. Agora, existem erros que sim, alteram e muito. E aí, esses que nós precisamos compreender e descobrir quais são esses erros que, de fato, serão taxados de pecado na nossa teologia. Já que pecado é cometer erro, então todo erro é pecado? Sim, de forma técnica é. Mas quais são os pecados que a oração vai me ajudar a evitar? É evitar pôr açúcar no café? Não. A oração vai evitar os pecados que Deus se preocupa.
E é isso que a gente vai entender a partir de agora, a cada dia. A oração são ensinamentos de Jesus que vai nos ajudar a viver uma vida encarando o pecado, vivendo o pecado, entendendo o que é pecado e o que não é pecado, e aquilo que é pecado, aprendemos com ele e evoluímos. Por isso que o pecado ele vai ser sempre ético e nunca moral. E isso é o mais importante que nós temos que entender hoje. A diferença de moral e ética. Porque na nossa sistematização, o pecado que nós temos que nos preocupar, ele é ético e não moral. E o que é moral e ética? E é assim que a gente conclui isso. Bom, moral é aquilo que vem de cima, né? Entre aspas. O que é moralmente errado? O que esses caras vivem dizendo aí? Não, isso aí é contra a moral e os bons costumes. Moral de quem e bom costume de quem? Essa é a pergunta. Bom, quem estabelece a moral? Quem estabelece a moral é a religião. Ou melhor, quem estabelece a moral é Deus. Mas como Deus não está assinando o termo com ninguém, não está escrevendo nada, é a religião que fala em nome de Deus. Então é a religião que determina o que é moralmente certo e moralmente errado. E como a religião faz essa determinação? A partir da interpretação dela, da religião, da própria Bíblia. Nós já aprendemos que em algum momento era moralmente errado cagar no meio do povo porque Deus podia pisar. Em algum outro momento era moralmente errado uma mulher grudar nos balos do cara. E naquele mesmo momento era moralmente errado não apedrejar o filho. Naquele momento a moral foi estipulada daquela forma. E nós já entendemos que nós não podemos pegar essa moral e tentar aplicar nos dias de hoje. Porque a moral ela é estabelecida. E se ela é estabelecida, quando nós evoluímos, quando a sociedade evolui, a moral fica obsoleta. Então não é a moral que vai dar conta de dizer o que é certo e errado, e sim a ética. E quem determina a ética? Já que quem determina a moral é Deus, é a religião ou os religiosos, é aqueles que falam em nome da religião. Então quem determina o que é certo e errado para grande parte dos evangélicos? O Malafaia. Se o Malafaia faz uma pregação dizendo que isso é certo e isso é errado, ele está falando em nome de Deus e os discípulos dele, aquelas milhares de pessoas que financiam o império dele, vai falar, viu? É errado votar no Lula, é certo votar no Bolsonaro, é isso que Deus quer. Então isso é a moral. E qual é a ética? Já que a ética não tem essa hierarquia de Deus, religião e os cabeças da religião, já que não é um negócio que vem de cima para baixo, quem determina a ética? Bom, a ética é algo horizontal. A ética não é algo que é estabelecido, é algo que é pensado. A ética é pensada por todo o grupo e aí nós entendemos, a partir das nossas relações, o que é bom e o que não é bom. Aí eu vou dar um exemplo clássico dentro da fé cristã, da teologia, que infelizmente é muito batido, né? Mas todo mundo vai se identificar de alguma forma. Ou você já esteve na pele de quem sofreu isso, ou você já fez alguém sofrer isso, né? Os evangélicos com os nossos irmãos LGBTs é muito simples, tá errado. Por que que tá errado? Se você perguntar, por que que tá errado? É abominável aos olhos de Deus. A pessoa que está lendo isso, ela nem sabe por que que é errado. Ela nunca parou para fazer uma reflexão assim, mas peraí, o que que isso afeta a minha vida? Isso vai mudar algo em alguém? Se aquele homem, na madrugada, está transando com aquele homem, ou se aquele homem, na madrugada, está transando com aquela mulher, isso mudou o que na minha vida, na sociedade, que afetou a minha finança, afetou o clima, furou o buraco da camada de ozônio? O que está acontecendo? Não, não tem motivo. É só moralmente errado, porque Deus falou. Não tem motivo. Não tem motivo, não tem base científica, não tem dado. É só estar errado porque Deus falou. Jesus é totalmente contra essa moral estabelecida. Jesus ele propõe uma ética. E se tem um texto que deixa isso bem claro, é naquele encontro de Jesus com a mulher que é chamada de mulher pecadora. Lembra? Os fariseus, os mestres, eles trazem uma mulher. E a situação é a seguinte, aquela mulher foi pega em flagrante, em adultério.
de acordo com a lei estabelecida na época, não apenas uma lei religiosa, a legislação, ela deveria ser apedrejada até a morte. Então nós temos ali a moral estabelecida e a vida da mulher estabelecida. A moral dizia que a vida da mulher deveria acabar. E para a moral da época, não é a sua moral. Você não tem que ler isso com a sua cabeça. Você tem que ler isso com a cabeça de Jesus, que estava dentro daquela moral e que inclusive estava sob aquela lei. Aquilo era lei da época. Assim como diz que você não pode dirigir embriagado, assim como diz que você não pode fazer 1 milhão de coisas que nós não podemos fazer de acordo com a nossa lei, aquela mulher tinha quebrado uma lei e ela sofreria a pena capital por causa daquilo. Jesus vai, e lógico, livra aquela mulher das garras daqueles religiosos, e no final ele fala a frase: vai e não peques mais. Que até agora na sua cabeça é, ó, tá bom, não mata ela agora não. Mas não vai ficar de putanhagem também não, senão na próxima é eu que te dou uma pedrada na cara. É assim que os evangélicos lêem esse texto. Te dei uma moral agora, mas na próxima eu te arrebento. Vai e não peques mais. Quando você entende que o pecado é um erro, e naquele caso o erro estaria acabando com a vida dela, Jesus fala o seguinte: olha, vai e toma cuidado. Não faz mais isso. Na próxima, eles podem te matar. Eu te salvei dessa, na próxima eu não vou te salvar, eu não vou estar aqui. Então vai e salva a sua vida. A preocupação de Jesus não foi com a moral, não foi com a lei, não foi com a religião. Foi apenas com a vida da mulher. A nossa preocupação como discípulo de Jesus não é com lei, não é com moral, não é com regra e não é com Bíblia, mano. Não é com a Bíblia. É com o caráter de Jesus. A nossa preocupação como discípulo de Jesus não é com esse texto, porque esse texto, inclusive, manda você matar o seu próprio filho. Mas a sua obrigação como discípulo de Jesus é entender o caráter de Jesus, que sempre pensa a sociedade de forma ética e não moralista. E assim a gente entende o que é pecado e o que não é pecado. Amém, igreja? A partir daqui, nós vamos entrar amanhã em 2 conceitos muito bacanas, que provavelmente é um pouco confuso na sua cabeça: vida eterna e reino de Deus. Nós vamos entender que vida eterna é um estilo de vida daquela pessoa que já vive o reino de Deus. Por exemplo, Jesus fala que é impossível um rico viver o reino de Deus. Isso aqui é spoiler para amanhã, tá bom? E aí, o que você achou? Perguntas do que foi dito hoje aqui? Comenta para mim, porque a gente está encerrando o conteúdo de hoje e amanhã voltamos a entender o que é reino de Deus e vida eterna. Comenta para mim o que você achou, se comunicou com você essa história, se fez alguma diferença no seu entendimento. Você já tinha pensado nessa questão moral e ética? Agora você consegue estabelecer isso no dia a dia? Você tem tipo uma tabelinha, não que vai dizer o que é certo e o que é errado, mas é tipo um filtro que você vai colocar na frente dos seus olhos agora e você vai enxergar. É um óculos, né? Você coloca agora, ele não vai te falar o que é certo e errado, mas é uma outra forma de ver tudo. Comenta para mim, a gente dá uma enriquecida nesse conteúdo aqui. O Daniel falou que essa ideia do casal lá de Adão e Eva é a mesma ideia de liberdade de quem cria um passarinho de jaula em casa. Exatamente. É uma ótima referência, inclusive. Eu entendo o que você está falando das regras que estão no Novo Testamento que não são novas, mas também entendo que os crentes acham que ele é novo em relação ao velho, né? Não, sim, sim. Exatamente. É o novo em relação ao velho. Mas se a gente não atualizar o novo vai se tornar velho. Aliás, o novo em relação ao velho, ele está mais perto. Jesus está mais perto do Novo Testamento do que a nossa sociedade está perto de Jesus. Se a gente não atualizar, a gente vai se tornar de novo fundamentalista. Ainda sou muito confusa com relação a esse negócio de pecado. Não sei para que essas bobagens. Para mim, pecado é só fazer mal para os outros. Exatamente, olha só. A gente não acabou de entender que o pecado é ético? É que são as relações que vão dizer, então, o que é certo e errado. Vamos voltar lá para o nosso exemplo? Agora, de forma ética, uma pessoa ser gay, ser lésbica ou ser hétero, de forma ética, é errado? Não. Não altera em absolutamente nada a vida de ninguém, a sociedade de ninguém, a nossa estrutura política, a geopolítica, o clima, nada, 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 nada. Então, eticamente, isso não está errado. Então, não é pecado. Eticamente, cobrar dízimo é pecado?
Bom, você coloca sobre a vida de uma pessoa que já ganha um salário mínimo uma ideia de que se ela der 10%, os 90% vai dobrar, e que se ela não der, ela pode até contrair de repente uma doença, você está colocando um jugo, então é pecado. Cobrar dízimo, eticamente, é pecado. Para a moral religiosa, é mandamento. Para a ética do espírito de evangelho, é pecado. Então é esse filtro que você tem que levar para a sua vida, irmão. Essa ação, esse pensamento, esse sentimento, como que eu vou descobrir se ele é pecaminoso? Está fazendo mal para alguém? Primeiro, o que é alguém? Você mesmo. E é por isso que a primeira oração que a gente vai ver quarta-feira é a oração como terapia. Agora vai conectar as coisas. Por que que quarta-feira a gente vai falar de oração como terapia? Porque o pecado pode ser cometido contra mim mesmo. Tudo que eu faço que faz mal para mim mesmo é pecado. E a terapia pode me ajudar a diminuir os pecados contra mim mesmo. Então, oração como terapia. Eu posso afetar mais quem com os meus erros, além de mim mesmo? Os outros. Então, na quinta-feira, a gente vai ver oração como relações, para que a oração me ajude a pecar menos nas relações. E quem mais pode ser afetado pelo meu pecado? Eu mesmo, as minhas relações e a sociedade como um todo, seja o grupo de pessoas que eu chamo de sociedade ou o espaço em comum que eu vivo, né, a terra, o meio ambiente. Então, sim, as minhas ações podem afetar diretamente a sociedade ou o meio ambiente. Então, sexta-feira, a gente vai ver oração como conexão com a nossa sociedade e com a nossa mãe terra. Porque oração vai nos ajudar de forma ética a diminuir os erros contra mim mesmo, contra os outros, contra a sociedade e contra a nossa casa comum.